alguns indicadores apontavam nesse sentido, a começar pelos timings em que os três rivais diretos, Benfica, Sporting e Braga, revelaram os seus relatórios e contas. Todos eles revelaram durante o mês de setembro, o Benfica primeiro a 6, depois o Sporting a 8 e o Braga a 21. Isso já indiciava que o Porto estava a protelar esta publicitação dos seus resultados e agora, apenas em outubro, consegue mostrar aquilo que foi o rendimento global financeiro na última temporada desportiva. Depois também já sabíamos que a venda de Otávio para o Al Nassr já não entraria nestas contas, ou seja, o Porto, a principal venda neste relatório é a de Diogo Leite à União de Berlim de 7 milhões de euros, com uma mais-valia mais ou menos de 5,7 milhões. Vale a pena lembrar que no exercício anterior, homólogo, entraram, por exemplo, as vendas de Vitinha e de Fábio Vieira, que geraram só, entre elas as duas, cerca de 70 milhões de euros, mais até. Depois, há alguns casos que me levantam algumas questões. O caso de Sérgio Oliveira. De acordo com o relatório de contas agora publicitado pelo Futebol Clube do Porto, a venda de Sérgio Oliveira para o Galatasaray, que tinha sido feita por um montante de 3 milhões de euros, gerou uma menos-valia de 821 euros. Como é que se explica isto? De uma forma muito simples, o Porto faz um acordo com o Galatasaray tem que pagar 3 milhões de euros ao Porto e depois o Porto tem compromissos vários relativos a serviços de intermediação, por exemplo, que foram prestados neste caso pela PP Sports e pela Foremost Sports, fazem com que o Porto tenha que pagar X milhões de euros a essas entidades. No relatório de contas lê-se que há uma proporção também do valor de venda do passe detida por terceiros, 15% neste caso, e há também um efeito de atualização financeira das contas a receber a médio prazo. Ou seja, com tudo isto, Sérgio Oliveira, que foi vendido ao Galatasaray, acabou por gerar uma menos-valia de 821 euros ao Futebol Clube do Porto. Portanto, já era esperado, de facto, este relatório e contas tão negativo para as contas azuis e brancas. Sim, tem piorado drasticamente. Vou até outubro de 2015, numa altura em que Fernando Gomes, que continua a ser o administrador da SAD responsável pela área financeira, desvalorizava na altura a ausência de um main sponsor. As camisolas do Porto não tinham publicidade na parte da frente, de uma forma mais simples, e falava mesmo em saúde financeira invejável. Na altura fazia algum sentido. O resultado líquido desse relatório de contas tinha sido positivo, em 19,3 milhões. Os capitais próprios estavam positivos também em 83 milhões. O passivo global estava a subir, mas na altura estava apenas, entre aspas, em 276 milhões de euros e os custos com o pessoal rondavam os 75 milhões de euros, mas já nesse dia, Fernando Gomes tinha dito publicamente, numa cerimónia de apresentação das contas, que o objetivo era baixar esse custo com o pessoal para 55 milhões de euros. Como mais à frente vamos ver, isso não foi cumprido, não foi alcançado, aliás, este item tem também piorado. Vale a pena só aqui fazer mais um pequeno parênteses. Capitais próprios, o que é isto? De uma forma também muito simples, muito básica, é o valor. O valor é a diferença entre o passivo e o ativo da empresa, portanto, entre aquilo que a companhia possui e aquilo que ela deve. Vamos novamente tocar nestes 4 itens que eu falei anteriormente e que agora, 8 anos depois, estão numa situação bastante preocupante, muito piores do que estavam em 2015. O resultado líquido global, desta vez, foi negativo, em 47,6 milhões. Os capitais próprios, que há 8 anos eram positivos, estão agora em 175 milhões negativos, ou seja, a SAD do Porto deve muito mais do que aquilo que possui. O passivo global passou de 276 milhões para 532 milhões. E os custos com o pessoal, se bem se lembram, era o objetivo de Fernando Gomes baixá-lo para 55 milhões, agora estão nos 87,9 milhões de euros. Vale a pena também lembrar que o negócio com a Altice, em relação às transmissões televisivas, que foi fechado em 2015,
e que foi feito por uma verba a rondar os 457 milhões de euros. Começou a ser pago de forma antecipada em 2018 e nesta altura não se sabe muito bem quanto é que o Porto já recebeu e quanto é que ainda tem para receber. Portanto, é uma verba que eu ainda deixo no ar. Apenas sei que em 2018 o Porto já tinha antecipado 111 milhões de euros deste bolo gigante. Esta é uma opinião mais pessoal, menos fundamentada em números, mas tem a ver exatamente com a gestão das compras e das vendas dos ativos de futebolistas. Basta olhar para a ação do mercado do Porto na época passada e nesta época, em que a equipa esteve muito limitada para contratar e esteve obrigada a vender as suas principais pérolas. Luís Dias, Vitinha, Fábio Vieira, até Francisco Conceição para o Ajax, que agora voltou, saíram de uma forma, diria que apressada e por valores que não correspondem ao seu valor desportivo, porque a equipa está de facto, a SAD neste caso, está de facto muito limitada financeiramente e obrigada a ter liquidez para cumprir com as suas obrigações. Em relação aos históricos rivais azuis e brancos, Sporting e Benfica, as contas da SAD do Futebol Clube do Porto são de facto preocupantes. Basta olhar para os resultados globais deste último exercício que foi apresentado em setembro, neste caso dos clubes de Lisboa. O Sporting apresentou um lucro de 25 milhões de euros, o Benfica um lucro de 4 milhões de euros e mesmo o Sporting de Braga, aqui mais a norte, no Minho, apresentou um lucro de 20,3 milhões de euros. Ou seja, de uma forma objetiva, para concluirmos, claramente a SAD do Futebol Clube do Porto, nesta altura, é aquela que tem uma situação mais preocupante e inferior em relação aos seus rivais desportivos.